os conteúdos, sobre aquelas duas atividades que eu passei? Eu tenho. De todas? Não, ainda mais da interação genética que eu fiz agora. Hein? Não entendi muito bem na hora da proporção. Eu vou. Deixa eu apresentar aqui. Tá apresentando? Sim. Da segunda lei, alguém tem dúvida? Senão nós vamos lá já direto na interação, para a gente ganhar tempo. Foram essas as atividades que eu passei da interação. Qual que você teve mais dificuldade? Ou foram todas? Deixa eu ver aqui. Eu fiquei mais em dúvida naquelas que tem que fazer o cruzamento para descobrir se vai ser uma das 4 opções. Ah, tá. Deixa eu te explicar já usando essa primeira. Deixa eu ver. Algumas eu deixei a resposta aqui. Pra mim não tá mostrando não, só tá em segunda lei de Mendel e interação genética. Não foi, peraí. Agora foi. Tá em qual agora? Na segunda, do morango. Não, a moranga, sei. Mudou? Ainda tá na mesma. Ainda tá? Tá no slide 9. Ué, esse negócio tá... Tá no da moranga ainda? Aham. Então vamos responder ela. Ó, o caso da interação gênica, ele usa os mesmos critérios da segunda lei de Mendel. Na primeira, ele analisava uma única característica de uma vez, então era um par de gene para determinar aquela característica. Na segunda lei, ele passou a analisar 2 ou mais características, então são 2 pares de genes ou mais, né? Se são 3 características, então vai ser 3 pares de genes e assim sucessivamente. Na interação gênica, usa-se o mesmo conceito da segunda lei. Por quê? São mais de um par de gene que vai interagir. Então, você tem, só que na segunda lei, você tem essas 2 características, por exemplo, ou é verde ou amarela, ou é lisa ou rugosa, as ervilhas. Já na interação gênica, como o próprio nome está dizendo, ocorre uma interação. Isso quer dizer que os genes se misturam. E aí pode surgir uma nova característica ou não, dependendo de como ocorre essa interação. Deixa eu ver se minha caneta vai funcionar. Então, olha só, a moranga, né, o caso que é uma abóbora, né, e a cor dos frutos deve ser a combinação de genes, que é também o caso de interação gênica. Aí a gente tem essa legenda aqui, o que a gente pode observar na legenda? Se tiver um gene dominante, que é o Bzão, e 2 genes recessivos, que são os 2 azinhos, vai ser amarelo. Aí a gente tem outra segunda legenda. Se tiver todos os genes recessivos, ó, Bzinho, Bzinho, Azinho, Azinho, é verde. No outro caso, a gente tem, se tiver pelo menos um azão, ó, o azão dominante vai ser branco. E no outro caso também tem 2 genes dominantes, vai ser branco. O que a gente pode concluir? Nesse enunciado, ele não está explicando, né, qual é o gene que interrompe qual. Mas o que a gente pode observar é que, para ser amarela, ela tem que ter pelo menos um Bzão, um gene dominante. Tá arriscando, gente? Não. Não tá aparecendo risco? Não, só tá a questão. Ai, peraí. Tá deixando o slide em tela cheia? Tô. Sai da tela cheia pra eu ver se volta. Saí da tela cheia. Aí tenta trocar o slide. Mudei. Agora trocou. Era a tela cheia que não tava deixando.
Ah, mas como que eu vou Vê escrever? se a caneta vai funcionar. Não Não sei. funciona sem Agora ser sim. de tela cheia. Deixa eu ver se vai funcionar. Tá no da moranga? Aham. Não, ela não funciona. Deixa eu ver Tá se. ligada a caneta lá na opção? Tá. Só que ela não vai. Ah, que saco. Eu até peguei um computador emprestado. Tá em tela cheia. Aí tela cheia, ela meio que trava o slide. Aí só fica agora no da moranga. Tá, deixa eu ver se. Aí não dá nem pra ver seu mouse. Peraí. Não. Mudou? Não. Deixa eu ver se tá aparecendo aqui o mouse. Tá arriscando? Não. Ai, gente, e agora? O que eu vou fazer pra me explicar? Não vai. Deixa eu explicar para vocês então aqui sem escrever. Mas eu vou e posto essa resolução. O que a gente, voltando ao caso da moranga, o que a gente pode concluir, eu vou deixar, ver se eu consigo explicar. Se tiver o Bzão, ela vai ser amarela. Se tiver todos os genes recessivos, ela vai ser verde. E aí, para ser branco, desde que ela tenha pelo menos um azão, ó, esse daqui, ela é branca porque tem um azão. Ela vai ser branca. No segundo caso, ela tem um Bzão, era para ela ser amarela. Mas aí tem um azão, ela vai ser branca. O que a gente pode concluir é que um caso de interação e que o azão interfere na manifestação da cor. Desde que aparece o azão, ela não é verde e nem é amarela. Ela fica sendo branca, ocorre a despigmentação da cor. Então, esse é um caso de interação de que um gene impede a manifestação do outro. Deu para entender isso aqui? Aham. Aí, a pergunta é, quais são as proporções fenotípicas, isso quer dizer as proporções visíveis, né, em termos de cor, do cruzamento de uma planta com frutos verdes e uma planta duplo heterozigoto com frutos brancos. A de fruto verde, a gente sabe que vai ser o tudo recessivo, que é o Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Deixa eu escrever aqui, ó. Bzinho, Bzinho. Bzinho, Bzinho e o Azinho, Azinho. Essa é a verde. Vai ser cruzada com uma planta duplo heterozigótica com frutos brancos. Então, o duplo heterozigoto, ele tem que ter a letra maiúscula e minúscula. Então, vai ser o Bzão e o Bzinho. Esse é um heterozigoto. Azão, Azinho, aí ele é heterozigoto duas vezes. Para o Bzão e Bzinho, para o Azão, Azinho. Aí o resultado desse cruzamento, ele quer saber quantas que vão ser branca, amarela ou verde. O que a gente pode concluir? Que os gametas que serão produzidos aqui, ó, a combinação possível que pode ser feita do azão, do azinho, do azinho com o bezinho, a gente só tem essa combinação. O bezinho se junta com o azinho. Todos os gametas vão ser assim. E nesse daqui, a gente pode ter 4 combinações possíveis. Nesse outro, a gente pode ter 4 combinações possíveis, que vai ser o Bzão combinado com o Azão. Depois eu tenho o Bzão combinado com o Azinho. Tá dando para acompanhar, gente? Aham. Agora o Bzinho, que vai se combinar com os dois A. Bzinho
junto com o Azão. Que droga. Bzinho. Junto com o Azão. E depois o Bzinho junto com o Azinho. Então, essas combinações. Como aqui todos vão ser iguais, ó, se eu fizer as 4 combinações, todas vai ser Bzinho, Azinho, Bzinho, Azinho, eu vou ter uma tabela menor, né? Uma tabela com uma coluna e 4 linhas, posso dizer assim. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma tabela aqui. Não tem. Inserir. Vou colocar grande só para... Então, eu tenho essas combinações. Bzão e o Azão. Aqui eu tenho Bzão e o Azinho. Bzinho e o Azão. E... Ah, por que você muda? Bzinho e o Azão. E o Bzinho com o Azinho. Essas são as combinações que eu tenho desse lado. E do outro lado, eu só tenho uma combinação, que é o Bzinho com o Azinho, certo? Aí eu vou juntar. Agora eu tenho que formar os pares novamente. O B junto com o B e o A junto com o A. Aqui, ó, eu poderia ter mais 3 colunas, só que ia ser tudo Bzinho, Azinho, Bzinho, Azinho. E aí a gente teria essas 4 colunas seriam repetidas. Então, por ser repetida, eu posso simplificar e colocar só uma, que eu vou ter a mesma proporção de resultados. Então, eu vou juntar o Bzão com o Bzinho agora, o Azão e o Azinho. Primeira combinação. Segunda combinação, Bzão e o Bzinho, e Azinho e Azinho. Aqui eu tenho 2 Bzinho, Azão e o outro Azinho. E aqui eu tenho tudo pequeno. Bzinho, Bzinho, Azinho, Azinho. Azinho, Azinho. Esses são os meus descendentes. Eu teria 4 colunas, tudo repetido aqui, tudo igual. Então, não preciso fazer. Agora, eu vou analisar quais são as proporções fenotípicas, né, de cor. Essa daqui, a primeira, ó, é só dessa segunda coluna aqui que a gente pode analisar. A primeira vai ser que cor? Essa daqui é Bzão, Bzinho. Branco. Vai ser branco. Então, eu tenho 1/4 branco. Essa daqui, a segunda. Amarelo. Amarelo. Tem 1/4 amarelo. Aqui eu tenho outra. Ah, essa daqui não é. Branca. É 2 Bzinho. Ela é branca porque tem um azão. E a última vai ser? Verde. Verde. Então, eu tenho 4 proporções. Então, eu tenho 2/4 são brancas, 1/4 amarelo e 1/4 verde. Você também pode responder que é 25% verde, 25% amarelo, 50% branco. Deu para entender? Mais ou menos. Pergunte. Mas como que vem isso 1/4? Tá, deixa eu ver se eu entendi. Porque, ó, 1/4, porque a gente tem... Esses aqui são os descendentes. Certo? Ó, esse aqui foi os gametas que a gente pegou daqui, dessa combinação. Certo? E esse outro aqui é o outro gameta aqui da outra combinação. De descendentes, a gente tem esses 4 aqui. Que tá aqui destacadinho aqui. Deixa eu ver se dá pra mudar. Dá pra ver? Deixa eu colocar eles em negrito. Ó, esses que estão em negrito são os descendentes. São 4, não são? Sim. Então, o meu... Aí eu tenho uma parte de 4 vai ser branco, a outra parte vai ser amarelo, a outra parte vai ser branco novamente, a outra parte vai ser verde. Então, eu vou ter essa proporção em termos de fração. Se eu tivesse mais uma coluna aqui, aí eu teria 8 descendentes. Então, eu iria colocar a proporção 1/8, 2/8, entendeu?
Ah, então vai ficar 2 quartos branco, 1 quarto amarelo, 1 quarto E um verde. quarto verde, isso mesmo. Se você fizesse a tabela normal, ela teria 16 quadrados. E seria 4 sobre 16 seriam verde, 4 sobre 16 seriam amarelo e 8 sobre 16 seriam brancas. E daí, se você fizer a simplificação de fração, no final você teria isso: 1 quarto de verde, 1 quarto de amarelo e 2 quartos de branca. Seria a mesma. É porque a fração pode aumentar ou diminuir de acordo com o tamanho da tabela, mas o resultado não altera. Entendeu agora? Agora eu entendi. Qual a outra de interação que você ficou em dúvida? Era que eu vou olhar aqui na atividade. Mais alguém, gente, tem dúvida? Se manifeste. Achei. É a da surdez hereditária. Ah, vamos lá. É uma das últimas. Da surdez, está dizendo assim. Mudou o slide? Sim. Está dizendo assim, ó. Uma forma de surdez hereditária é condicionada por 2 pares de alelos, então 2 pares de gene, que para que haja a surdez, basta a ausência de um dos alelos dominantes, o desão ou exão, desde que esteja faltando um deles. A ausência total deles, né? Não pode ter nenhum deles. Aí, qual é a proporção genotípica e fenotípica de um casal com um genótipo? Aí esse é o genótipo do casal, que tem a audição normal, né? Porque ele tem os 2 alelos dominantes, e o outro, ele é surdo, porque ele só tem alelos recessivos. Então, a gente tem que fazer o cruzamento desses 2 indivíduos para descobrir quantos dos descendentes vão ser normais, né, ter audição normal, e quantos que vão ser surdos. Na letra A, está perguntando assim. Ah, tem uma pergunta ali. O indivíduo com audição normal deve apresentar os alelos desão e exão no genótipo. A ausência de um deles provoca a surdez. Então, a gente tem uma legenda aqui, ó. Para que seja normal, ele tem que ter 2 alelos dominantes, um de cada um, pelo menos. Tem que ter um desão e um exão, pelo menos. Para que ele tenha deficiência auditiva, basta a ausência de um dos dominantes. Por exemplo, aqui a gente tem 3 genótipos para o deficiente auditivo. Ele tem um desão, mas ele não tem exão, ó, só tem 2 ezinho. Deixa eu destacar de negrito aqui. Só tem 2 ezinho. Então, a ausência do exão deixa ele com deficiência auditiva. No outro caso, ele tem o exão, mas só tem 2 desinho. Então, tá faltando um desão, então por isso ele tem a deficiência auditiva. E o terceiro caso, porque tem todos os alelos recessivos, então que são todos a ausência de todos os dominantes. Também é o caso de surdez. Então, para que seja surdo, tem que apresentar um desses genótipos, e para que seja normal, pode ser esse daqui de cima, certo? Essa legenda é só para a gente ter uma ideia de como é. E aí, ele pede a proporção. Aqui em cima, ele pede para a gente fazer o cruzamento desses 2 indivíduos. E aqui ele já pede outro cruzamento, que é de um duplo heterocigoto. Certo? E aqui na letra B, ele pede para a gente só dizer se os indivíduos são normais ou se são surdos. Tá? Vamos responder logo a letra B, para a gente aproveitar o embalo da legenda. O indivíduo da letra A, ele é normal ou surdo? Normal. Normal, que tem os 2 alelos dominantes. Da letra B, Surdo. esse é normal. A letra B é surdo. É surdo. E a letra C, Normal. normal. E a letra E, D, Surdo. surdo. E a letra E, Surdo. surdo também, porque tá faltando um indivíduo. Então, era só isso. Agora, esse cruzamento aqui, olha, é o mesmo que a gente representou lá atrás da moranga. É o mesmo genótipo. Ó, um duplo heterozigoto e um recessivo. A gente vai ter uma tabelinha curta daquela com
uma coluna e uma linha, certo? Depois a gente vai voltar lá para fazer análise. E esse outro cruzamento aqui, ó, cruzamento duplo heterozigoto, ele tem que ser os dois indivíduos desse aqui, ó. Do Dzão, Dzinho, Ezão, Ezinho. Aí, deixa eu mudar aqui que tem uma tabela igual. Mudou o slide, gente? Mudou? Mudou. Então, esse daqui tem uma representação já pronta, tá? Eu tava pensando que a minha mesa não ia funcionar e eu peguei essa imagem aqui. Esse é o cruzamento de um duplo heterozigoto que ele tá pedindo pra gente fazer, ó. Ele, ó, Dzão, Dzinho, Ezão, Ezinho. É normal. Foi cruzado com Dzão, Dzinho e Ezão, Ezinho. Também normal. Aí é que a gente tem os gametas, essas duas, essa linha de fora, né? Tem os gametas, que são Dzão, Ezão, Dzão, Ezinho, Ezinho, Dzão e Ezinho, Dzinho, Ezinho e Dzinho, Ezinho. E a gente vai fazer a união dos gametas. A construção dessa tabela é, na verdade, a união dos gametas. Então, agora eu vou formar os pares novamente. O D junto com o D e o E junto com o E. Essa parte vocês entenderam? Isso daí até entendi. Sim. Aí a tabela estando construída, ó, essa é uma tabela grande, não tem como simplificar. Quando o cruzamento é de um duplo heterozigoto, a tabela vai ser desse tamanho, ela vai ter as 4 linhas e as 4 colunas, ó, as 4 colunas e as 4 linhas, e não tem como simplificar. E ela vai ter essa proporção, ela, se fosse obedecer a segunda lei de Mendel, ela teria essa proporção de 9, 3, 3 e 1, que é o dominante e o recessivo, a interação dominante e recessivo e depois a interação do recessivo. Só que a gente está falando de um caso de interação gênica, então cada caso de interação gênica é diferente. Tem um que o gene atrapalha a manifestação do outro, tem outro que só se junta, tem outro que só a ausência do gene determina a característica, como é esse caso aqui, da surdez. Então, tudo depende do que ele está falando no enunciado ou na legenda, certo? Vocês têm que ficar atento. Agora, a gente já sabe que para ser normal, ele tem que apresentar pelo menos um de cada alelo dominante. E para ser surdo, basta a ausência deles. Aqui na tabela já está tudo respondido. Vamos analisar a primeira linha. Ele tem 2 Dzão e 2 Ezão. Tem os dois alelos dominantes, por isso ele é normal. Aqui ele tem, ó, Dzão e Ezão, também é normal. Aqui, Dzão e Ezão, normal. E o último, também Dzão, Dzão, normal. Seguindo, a gente tem na segunda linha, o primeiro é normal, tem o Dzão e o Ezão. O segundo é surdo, tem 2 Dzão, mas não tem nenhum Ezão. O terceiro é normal, porque tem os dois dominantes. O quarto é surdo, ele tem um Dzão só e não tem nenhum Ezão, certo? Aí na terceira linha, a gente tem Dzão e Ezão, a presença dos dois alelos, ele é normal. O segundo indivíduo da terceira linha também é normal, porque tem os dois alelos dominantes. O terceiro indivíduo da terceira linha é surdo, porque ele só tem Dzinho. O quarto indivíduo também é surdo, porque ele só tem Dzinho. Aí na última linha a gente tem o primeiro é o normal, o segundo é surdo, porque não tem Ezão, só tem Ezinho. O terceiro também é surdo, porque só tem Dzinho. E o último é surdo porque tem todos os alelos recessivos. Então, qual é a proporção? A gente tem quantos indivíduos normal e quantos indivíduos surdo desse cruzamento? E aí, pessoal? 8 normal e 4 surdo, não? Tem que dar mais? Tem mais surdo. Ó, 1, 2, 3 surdo. Na última linha, 6. 3 surdo na última linha, mais 2 na penúltima. Já vai para 5. 5, 6, 7. Tem 7 surdo. 7 surdo e 8 normal. 9 normal.
Ah, 9, nem vi. Aí vocês têm que focar uma coisa, para vocês não errar. São 16 quadradinhos. Tem que dar 16. 7 mais 8 dá 15. Tem que dar 16. Então, tem que ser 9. Sempre vocês fazem essa conta. Então, qual que seria a minha fração? 9 sobre 16 são normais e 7 sobre 16 são surdos. Daí essa fração ela fica assim, porque não tem como fazer a simplificação dela. Se fosse, por exemplo, 4 sobre 16, dava para simplificar por 4, que seria a mesma coisa que 1 sobre 4. Entenderam? Aham. Sempre que vocês fizer a tabela, vocês contam e tem 16 quadradinhos. Se o número dos indivíduos representados tem que dar esse total, não pode ser mais nem pode ser menos, porque senão alguma coisa está errada. Você contou um 2 vezes ou esqueceu de contar um. Então fica desse jeito a proporção de um cruzamento entre um duplo heterozigoto, que tem o heterozigoto 2 vezes, no caso desão e desinho, iezão e ezinho. Entendeu? Sim. Agora, o outro caso é esse genótipo aqui, ó. Que é o cruzamento entre o indivíduo heterozigoto com um recessivo, totalmente recessivo. A gente pode usar a mesma tabela. Por quê? Aqui, ó, mudou, gente? Tá na tabela? Tá na tabela. Tá. Fazendo cruzamento entre um duplo... Não tem nem onde eu escrever aqui. Não. É a imagem. Fazendo cruzamento entre um duplo heterozigoto com um totalmente recessivo, vocês têm que usar a concentração. Esses daqui, ó, a primeira coluna da tabela, onde está escrito gametas aqui em cima, esses códigos aqui, essas letras, o desão e o ezão, desão e ezinho, desinho e ezão, são os gametas do duplo heterozigoto. E os gametas do recessivo, do totalmente recessivo, são os que estão representados na última coluna, que é o desinho e ezinho. Encontraram? Localizaram, pessoal? Aonde? Ó, os gametas do duplo heterozigoto são os gametas da primeira coluna, certo? Aham. E os gametas do recessivo são os gametas da última coluna, onde está escrito lá desinho e ezinho, lá em cima. Na primeira linha é desinho e ezinho, na última coluna. Encontrou? Isso tem na atividade? Na tabela que eu estou aqui representando. Ah, não, sim, tô vendo. Aí então, o cruzamento é só a última coluna. É o resultado só da última coluna. Os 4 indivíduos da última coluna, que vai ser desão, desinho, ezão, ezinho, que é o indivíduo normal. Aí a gente tem desão, desinho, ezinho, que é o indivíduo surdo. O terceiro, desinho, ezão, ezinho, que é surdo. E o último, que é desinho e ezinho. Então, o cruzamento de um duplo heterozigoto com um totalmente recessivo, você não precisa construir a tabela. É só você tirar essa última coluna da tabela, que é a resposta. Então, você vai dar o resultado agora em proporções de um quarto, né? Porque você tem 4 indivíduos representantes, que são só esses 4 aqui da última coluna. Então, eu tenho 1 sobre 4 é normal, e 3, ó, esses outros 3 aqui, 3 sobre 4, são surdos. Entenderam? Aham. Daí você não precisa fazer o cruzamento 2 vezes. Você pode aproveitar, só tirar essa parte da tabela. Entendeu? Essa questão? Entendi. Alguma dúvida, gente, ainda sobre os cruzamentos?
Ninguém quer perguntar mais nada? Oi. Eu fiquei em dúvida na última. Qual é a última? É a dos pimentões? É? É a dos pimentões. Tá, vamos lá. Mudou o slide? Sim. Então vamos entender essa daqui dos pimentões. Também é um caso de interação. Ó. Nos pimentões, a presença do alelo R dominante condiciona a cor vermelha. E o C dominante provoca a decomposição da clorofila verde, fazendo com que o vermelho predomine. Então, desde que ele tenha o Rzão e o Czão, ele vai ser vermelho. Na ausência dos dois dominantes, ele vai ser verde. Olha só, se ele for tudo recessivo, ó, não tem nenhum dominante, ele vai ser verde. Na ausência de apenas do Czão, ele vai ser roxo. Então, olha aqui, ele tem o Rzão, mas não tem Czão. Então, ele vai ser roxo. Na ausência apenas do Rzão, ele vai ser amarelo. Então, ele tem, nesse caso, tem o Czão, mas não tem o Rzão. Se ele tiver os dois dominantes, ele vai ser vermelho. Se ele não tiver nenhum dominante, ele vai ser verde. Se tiver só o R, vai ser roxo. Se tiver só o C, o Czão, vai ser amarelo. Então, essas são as informações para a gente colocar. Aí tem uma tabelinha aqui que mostra a proporção da cor. E aí a pergunta é, qual a proporção fenotípica resultante do cruzamento de pimentões vermelhos, duplo heterozigoto, que vai ser Rzão, Rzinho, Czão, Czinho, com os pimentões verdes, que são os duplos recessivos, que é os tudo pequenininho. E aí? Vamos. Mudou o slide? Sim. Deixa eu ver se eu consigo copiar alguma coisa aqui. Nesse daqui, a gente tem a representação de um cruzamento de um duplo. Tá no slide, gente? Aham. A gente tem o cruzamento de um duplo heterozigoto, que é o indivíduo que tem Peraí, gente, já vou voltar. Deixa eu ver se eu consigo. Professora, não era um duplo heterozigoto e um simples? Sim, mas eu coloquei. Deixa eu tentar escrever. Deixa eu colocar para cima. Lembra do caso que a gente fez da surdez ali, que a gente analisou só a última coluna e já teve a resposta? Lembra da questão anterior? Aham. Então, nós vamos fazer o mesmo caso. O cruzamento é esse aqui, ó. Rzão, Rzinho. Rzão, Rzinho. Tá? Czão e o Czinho. Ele vai ser cruzado com Rzinho, Rzinho, Czinho, Czinho. Ok? Que é um duplo heterozigoto e um simples. Os gametas do duplo heterozigoto são esses aqui, ó. A primeira coluna branca da tabela, que tá Rzão, Czão, Rzão, Czinho, Rzinho, Czão, Rzinho, Czinho. Localizaram? Sim. Aí, os gametas do recessivo, que aqui é o Rzinho, Rzinho, Czinho, Czinho, são esses aqui da última coluna. Tá vendo a última coluna que tá vermelho, roxo, amarelo e verde? Sim.
O gameta é aquele lá de cima, Rzinho, Czinho. Só tem esse gameta. Eles vão ser todos assim, ó, o resultado desse cruzamento. Aqui a gente vai ter Rzão junto com o Czão. Aí depois a gente tem o Rzão junto com o Czinho. São os gametas, que dá pra gente acompanhar ali. Depois a gente tem Rzinho com o Czão. Rzinho com o Czão. E depois o Rzinho com o Czinho. São os da primeira coluna. Da segunda, esses aqui, ó, a gente só vai ter uma combinação possível, que é o Rzinho com o Czinho, não é isso? Deixa eu desfazer. Que é esse aqui, ó, da última coluna lá da tabela. Sabendo disso, a gente não precisa construir a tabela, a gente só analisa a última coluna. Quais são as proporções? A gente vai ter, então, 1/4 vermelho, 1/4 roxo, 1/4 amarelo e 1/4 verde. Entendeu? Gente, oi. Tem alguém aí? Sim. Deu para entender? Então, olha só, em vez de você construir toda a tabela, você só foca nessa parte. Aqui estão os indivíduos do duplo heterozigoto. E aqui na última coluna, do duplo recessivo. Então, o seu resultado é só a última coluna. Então, você tem 4 situações. Então, você vai analisar a proporção de 1/4. 1/4 é vermelho, 1/4 é roxo, 1/4 é amarelo e 1/4 é verde. Ok? Ok. Isso daí eu fiz certo. Quem estava com dúvida dessa, entendeu? Sim. Ok. Mais alguma, gente? Alguém ainda tem dúvida em alguma? Eu acho que foi até todas, não? Não. Faltou. As da segunda lei, vocês disseram que foram bem, então tá ótimo. Posso voltar? Posso terminar a apresentação? Por mim, pode. Ok, então. Vou voltar para a apresentação. Gente, então, se vocês não têm mais dúvida, quem não fez essa atividade ainda, faça, que são as atividades de interação gênica e segunda lei de Mendel. E como entrou mais alunos, depois eu vou reforçar o aviso do início. Na semana que vem, a aula de biologia de vocês vai ser o aulão, que é na terça-feira, vocês estão convocados para assistir o aulão. E na quarta-feira de manhã eu vou postar uma atividade sobre o aulão e vai valer 1 ponto. E fecha nossos 5 pontos de atividade. Na outra semana, eu vou postar o formulário, que é como se fosse a nossa prova, vale 5 pontos. E aí termina o fechamento das nossas atividades. Vocês, quem tiver atividade atrasada, tem que terminar até a data da última atividade, que no caso é o formulário. Por exemplo, se o formulário tem data de entrega dia 25, e você tem a atividade 1 e 2 atrasado, você tem que fazer a atividade 1, 2 e formulário até o dia 25. Porque aí depois disso a gente vai fechar as notas. Quem não fez vai ficar sem nota, tá? Então, o formulário vai ser sobre essas questões, segunda lei e interação gênica. Vai ter parte da teoria, né, do conceito da segunda lei e algumas coisas do cruzamento. Mas aí, como é formulário, vai ter a imagem, né, só para vocês fazerem a interpretação. Caso não tem como você fazer a representação do cruzamento lá, você vai ter que fazer no seu papelzinho lá no caderno, você vai escolher uma opção para você marcar a alternativa. Então, e aí nós estamos encerrando o nosso segundo bimestre. Tem mais um assunto de genética que a gente vai estudar, que é sobre os tipos sanguíneos. É provável que a gente consiga estudar na última semana, na primeira semana de julho,
que é antes do recesso. Aí não vai cair para nota do segundo bimestre de vocês não, porque já vai estar fechado. Se eu passar alguma atividade, vai ser para a atividade do terceiro bimestre. Mesmo que a gente vai estudar no terceiro bimestre o outro assunto, que é ecologia. Mas é mais fácil ecologia e rende mais, aí a gente consegue tirar esse atrasado, tá? Então é isso. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, mais nenhuma pergunta, a gente pode encerrar. Ok? Tchau, professora. Tchau. Lorena? Tchau, professora. Tchau.